Ele viveu 15 anos nas ruas, quase se jogou do viaduto. Mas Deus o alcançou no último segundo. Era uma tarde fria de julho, daquele tipo que parece que o céu está pesado, como se carregasse não só as nuvens, mas também o desespero de muitas almas. Eu estava voltando da reunião de jovens na congregação, quando vi um homem sentado na calçada, encostado num poste de luz, com os olhos fixos no chão. Não era a primeira vez que eu o via por ali. Há anos ele fazia parte da paisagem da cidade, um daqueles rostos que as pessoas aprendem a ignorar, como se fossem sombras sem história. Mas naquele dia, algo me fez parar. Talvez fosse o jeito como ele segurou a cabeça entre as mãos, como se tentasse segurar também os pensamentos que o atormentavam. Ou talvez fosse o Espírito Santo, que muitas vezes nos toca de maneiras que não entendemos na hora. Me aproximei devagar, sem querer assustá-lo. Ele levantou os olhos, e foi então que viu o quanto estava abatido. O cheiro de álcool era forte, mas não era só isso. Havia uma tristeza profunda, daquelas que marcam o rosto como rugas prematuras. Ele se chamava João, mas todo mundo na rua o conhecia apenas como o velho do cobertor azul, porque era com aquele mesmo cobertor surrado que ele se enrolava todas as noites, debaixo da marquise de uma loja fechada. "O senhor precisa de algo?" perguntei, tentando disfarçar o tremor na voz. Ele me olhou como se estivesse avaliando se valia a pena responder. Depois, soltar um suspiro longo daqueles que saem lá do fundo da alma. "Preciso de paz", disse, com a voz rouca. "Há 15 anos eu procuro, e não acho." E assim, sentados ali mesmo na calçada, João começou a me contar sua história. Não foi um relato linear, porque a memória dele estava cheia de buracos, preenchidos pelo álcool e pelas noites mal dormidas. Mas aos poucos, os pedaços foram se encaixando, e eu entendi como um homem pode chegar ao ponto de não querer mais viver. João tinha sido criado numa família simples, daquelas que trabalhavam duro para colocar comida na mesa. Seu pai era pedreiro, e sua mãe costurava para fora. Eles não tinham muito, mas tinham fé. Sua mãe o levava ainda pequeno para as reuniões na congregação, e ele se lembrava das canções, das orações, do cheiro do café depois dos cultos. Mas quando ele tinha 12 anos, seu pai ficou doente. Uma doença lenta que foi consumindo o homem pouco a pouco, até que um dia, ele simplesmente não acordou mais. A morte do pai foi o primeiro golpe. O segundo veio quando sua mãe, arrasada pela dor, começou a se afundar numa depressão que a deixou incapaz de cuidar dos filhos. João, o mais velho, teve que assumir a responsabilidade pela casa e pelos 2 irmãos menores. "Eu trabalhava de dia, estudava à noite, e ainda tinha que cuidar deles", contou, com os olhos úmidos. Mas não era suficiente. A fome apertava, as contas não paravam de chegar, e eu não aguentava mais. Foi então que ele começou a beber. No início, era só para aliviar o cansaço, para dormir um pouco melhor. Mas o álcool tem esse jeito traidor. Primeiro parece um amigo, depois vira um carrasco. João perdeu o emprego. Os irmãos foram morar com uma tia distante. E ele, sozinho, sem rumo, acabou nas ruas. "No começo eu ainda pensava em voltar", disse, olhando para as próprias mãos, sujas e cheias de calos. "Mas com o tempo a rua vai te moldando. Você aprende a não confiar em ninguém, a não esperar nada de bom. E o pior é que você começa a acreditar que não merece." Os anos passaram. João viu amigos da rua morrerem de frio, de overdose, de brigas. Ele mesmo já havia sido esfaqueado 2 vezes, uma delas por causa de um par de tênis surrados. O álcool já não adormecia mais a dor, agora só a alimentava. E havia algo mais, algo que ele não conseguia nomear, uma sensação de vazio que doía mais do que qualquer facada. "Eu sonhava com minha mãe", confessou com a voz quebrando. "Sonhava que ela me chamava, que me dizia para voltar. Mas quando eu acordava, estava sempre no mesmo lugar, sujo, bêbado, sozinho. Até que uma noite, depois de mais uma briga, depois de mais uma garrafa esvaziada, João se viu andando sem rumo pelas ruas desertas. Os postes de luz piscavam, como se estivessem lhe dizendo algo que ele não conseguia entender. Ele subiu a ladeira que levava ao viaduto, aquele mesmo onde tantos já haviam pulado, onde tantos haviam desistido. O vento batia forte, e lá de cima, a cidade parecia pequena, insignificante. "Eu fiquei ali, olhando para baixo", contou com um arrepio. Não tinha medo. Só cansado. Cansado de tudo. Ele já havia colocado um pé no parapeito quando ouviu uma voz. Não era alta, não era impositiva. Era suave, como um sussurro no ouvido. "João." Ele congelou. Não havia ninguém ali. Só ele, o vento e a noite. "João", a voz repetiu. "Não é assim que acaba."
E então, como um filme passando na sua mente, ele viu flashes da sua vida, a mão da mãe o levando pela primeira vez à congregação, o sorriso do pai quando ele ganhou o primeiro troféu na escola, os irmãos pequenos correndo em sua direção quando ele chegava em casa. E junto com essas imagens, veio uma dor tão aguda que ele caiu de joelhos. Eu comecei a chorar, disse, enxugando as lágrimas que agora escorriam pelo seu rosto. Chorar como nunca tinha chorado. E foi aí que eu entendi, Deus não tinha me abandonado. Eu é que tinha me afastado. João não pulou naquela noite. Em vez disso, desceu do viaduto e foi andando sem rumo até que o sol começou a nascer. Ele não sabia para onde ir, mas pela primeira vez em anos, sentia que havia uma esperança, mesmo que tênue. Foi então que alguns dias depois, ele me viu parado à sua frente na calçada. Não foi coincidência. Deus tinha colocado aquele encontro no meu caminho, assim como tinha colocado a voz no ouvido de João naquela noite. Você quer vir comigo? Perguntei, depois de ouvir toda a sua história. Ele hesitou. A rua era tudo que ele conhecia. Mas o desespero já não era mais seu único companheiro. E se eles não me aceitarem? Perguntou com medo. Deus já te aceitou, respondi. O resto, a gente deixa com ele. João veio. E não foi fácil. Os primeiros dias foram de luta. O cheiro de álcool ainda impregnava suas roupas. As mãos tremiam. As noites eram povoadas por pesadelos. Mas os irmãos da congregação o acolheram. Ninguém o julgou. Ninguém lhe perguntou, por que você demorou tanto? Eles simplesmente o abraçaram, como o pai da parábola abraçou o filho pródigo. As reuniões foram difíceis no começo. João chorava durante os hinos, porque as palavras lhe traziam lembranças da infância, da fé que ele havia perdido. Mas aos poucos, ele foi se firmando. Começou a participar dos estudos bíblicos. Aprendeu a orar novamente. E uma noite, durante uma reunião de oração, ele se levantou e pediu para falar. Eu não merecia estar aqui, disse com a voz trêmula. Mas Deus me tirou do buraco. Ele me chamou pelo nome quando eu estava prestes a me jogar. Ele não desistiu de mim. E então ele contou toda a sua história. Não para buscar piedade, mas para dar testemunho. Porque às vezes a gente acha que está tão perdido que nem Deus pode nos encontrar. Mas Ele sempre sabe onde estamos. Sempre. Hoje João não é mais o homem que vivia debaixo da marquise. Ele trabalha numa padaria, ajuda nas atividades da congregação, e sempre que pode, visita os que ainda estão nas ruas. Não para pregar, mas para dizer, eu estive onde você está. E tem saída. Às vezes quando vejo sorrindo durante os cânticos, ou quando ouço orar com aquela voz grave e sincera, eu penso naqueles 15 anos que ele passou longe de Deus. 15 anos de frio, de fome, de solidão. Mas também penso naqueles segundos no viaduto, quando a voz de Deus o segurou pelo braço. Porque às vezes a salvação não vem num relâmpago. Às vezes ela vem num sussurro, num nome chamado no momento certo. E é por isso que hoje, quando oro, eu agradeço. Agradeço por Deus não desistir de nós, mesmo quando nós desistimos dele. Agradeço por ele ver valor onde o mundo só vê lixo. Agradeço por cada João que ele tira das trevas e traz para a luz. Porque no final não importa quanto tempo perdemos. Não importa quão fundo caímos. O que importa é que quando nos voltamos para ele, ele está lá, esperando, de braços abertos. Sempre. João nunca esqueceu o cheiro daquela noite. Não era só o mofo das roupas molhadas ou o fedor do esgoto que corria por baixo da ponte onde ele dormia. Era algo mais fundo, como se o próprio ar carregasse o peso de 15 anos de escolhas erradas, de portas batidas, de olhares que o evitavam como se ele fosse uma sombra a ser pisada. Ele se lembrava de como, naqueles momentos, a solidão não era só a falta de pessoas ao redor, mas a certeza de que ninguém, em lugar algum, se importaria se ele sumisse. Até que naquele viaduto, quando já tinha uma perna erguida sobre o parapeito e o vento gelado cortava seu rosto como lâminas, uma voz o chamou pelo nome. Não foi um grito. Não foi um sermão. Foi um sussurro tão claro que parecia vir de dentro do seu próprio peito. João, não é assim que acaba. Ele congelou. Não por medo da altura, mas porque, pela primeira vez em anos, sentiu algo que não era ódio, nem desespero, nem a dor surda da fome. Era como se uma mão invisível tivesse agarrado seu coração e apertado só o suficiente para ele lembrar que ainda batia, que ainda havia sangue quente correndo em suas veias, que apesar de tudo ele ainda estava vivo. João desceu do parapeito tremendo. Não chorou. Não gritou. Só se sentou ali mesmo, encostado no concreto frio, e começou a falar com Deus como um homem fala com um velho amigo depois de uma briga feia. Não com palavras bonitas, não com salmos decorados, mas com a verdade crua que só sai quando não há mais ninguém para impressionar.
Eu não sei se o Senhor ainda me ouve, disse, com as mãos sujas de terra e cicatrizes. Mas se ouve, eu tô aqui. E se não tiver mais jeito pra mim, pelo menos me diz isso direitinho, pra eu não ficar com essa dúvida. Não houve trovão. Não houve uma luz no céu. Mas algo dentro dele se mexeu. Uma certeza pequena teimosa como uma semente que rompe o asfalto. Ele ouviu. Os primeiros dias depois daquele momento foram os mais difíceis. João ainda dormia na rua, mas agora com um peso novo no peito. Uma esperança que doía, porque esperança, depois de tanto tempo sem ela, parece com uma ferida reabrindo. Ele começou a frequentar a congregação não porque alguém o convidou, mas porque, ao passar pela porta aberta numa tarde de quarta-feira, ouviu um irmão cantando Jesus, meu bom pastor, eu te peço, não me deixes, com uma voz tão sincera que João sentiu as pernas fraquejarem. Entrou, sentou-se no último banco, e chorou sem fazer barulho, envergonhado como quem rouba algo precioso. Ninguém o pressionou, ninguém lhe fez perguntas constrangedoras. Só um irmão mais velho, de mãos calejadas e olhares serenos, se aproximou depois do culto e lhe estendeu um pão com manteiga. Come, filho. A casa do Senhor não é lugar para ninguém ficar com fome. João comeu, e voltou no domingo, e no outro, e no outro. Foi numa dessas noites, depois de um culto de oração, que ele conheceu o irmão Mateus, um homem simples que trabalhava numa marcenaria e tinha o hábito de visitar os irmãos doentes ou desanimados. Mateus não era pastor, não era diácono, mas tinha aquele dom raro de enxergar as pessoas como Deus as via, não pelo que eram, mas pelo que poderiam ser. Você quer trabalhar? Perguntou a João certo dia, depois de vê-lo arrumando as cadeiras do salão com um cuidado que só quem já teve que reconstruir a própria vida conhece. João hesitou. Fazia anos que ninguém lhe oferecia algo além de esmolas ou olhares de pena. Eu não sei fazer nada direito, respondeu, olhando para as próprias mãos, marcadas por brigas e noites de frio. Mateus sorriu, não daquele jeito falso, de quem está só sendo educado, mas com um brilho nos olhos que dizia, eu sei o que você já passou. E sei que você é mais do que isso. Todo mundo começa sem saber, João. Mas você aprende. E enquanto aprende, a gente ora. Porque o trabalho é bom, mas é Deus quem sustenta. João começou na marcenaria varrendo o chão. Depois aprendendo a lixar madeira. Depois a medir, a cortar, a montar. As mãos que antes só sabiam segurar garrafas ou pedir moedas agora criavam coisas. Cadeiras, armários, berços. E a cada peça terminada, João sentia algo dentro dele também sendo remendado. Mas não eram só as mãos que estavam mudando. Era o coração. Uma noite depois de um culto, João se ajoelhou no banco onde costumava sentar e pela primeira vez, orou em voz alta. Não por obrigação, não por formalidade, mas porque as palavras não cabiam mais dentro dele. Senhor, eu não entendo como o Senhor ainda me quer aqui. Eu joguei tudo fora. Eu magoei minha mãe até o dia que ela morreu sem me ver de novo. Eu roubei. Eu menti. Eu me odiava. Mas o Senhor não me deixou. Por quê? Não houve resposta imediata. Mas enquanto João ainda estava de joelhos, um irmão que ele mal conhecia se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Porque ele te ama, João. Não pelo que você fez. Não pelo que você deixará de fazer. Mas porque você é seu. E ele não desiste dos seus. João não soube o que dizer. Só assentiu com os olhos cheios d'água, e sentiu algo se quebrar dentro dele. Não de dor, mas de alívio. Como um osso que depois de anos torto finalmente se encaixa no lugar. Os milagres para João não vieram de forma estrondosa. Vieram no cotidiano. Vieram quando, depois de meses trabalhando, ele conseguiu alugar um quartinho nos fundos de uma casa com uma cama de verdade, um fogão que funcionava e uma janela que deixava entrar o sol da manhã. Na primeira noite ali, ele se deitou e chorou como uma criança, porque não sabia que um colchão poderia ser tão macio, que um teto poderia ser tão seguro. Vieram quando, num domingo, uma irmã da congregação lhe entregou uma Bíblia usada, com as páginas amareladas e cheias de anotações a lápis. É da minha mãe, disse ela. Ela orava por você antes mesmo de você chegar aqui. João abriu o livro ao acaso e seus olhos caíram em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele releu o versículo 10 vezes. 20. Como se a cada leitura, Deus estivesse falando diretamente com ele, desmontando anos de mentiras que ele mesmo havia acreditado. Vieram quando, certo dia, ele encontrou um rapaz deitado na calçada onde ele costumava dormir. Magro, tremendo, com os olhos vazios que João conhecia tão bem. Ele se ajoelhou ao lado do moço, não com palavras de reprovação, mas com a mesma compaixão que havia recebido.
Eu sei que você acha que não tem jeito, disse João, com a voz grossa. Mas tem. Eu tava onde você tá. E olha pra mim agora. O rapaz não respondeu, mas não afastou a mão quando João lhe ofereceu um pão. E quando João voltou no dia seguinte, ele ainda estava lá, e no outro também. Até que uma semana depois, o rapaz apareceu na porta da congregação sujo, com medo, mas vivo. E João soube na hora que Deus o havia usado. Não porque ele fosse especial, mas porque Deus é assim, ele usa os quebrados para consertar outros quebrados. Hoje, quando João conta sua história, ele não fala com orgulho, fala com espanto. Como quem ainda não entende direito como foi parar ali de pé depois de tanto tempo rastejando. Eu não merecia nada disso, diz ele sempre. Mas é isso que é a graça, não é? Não é para quem merece, é para quem precisa. E quando as pessoas perguntam como ele conseguiu sair das ruas, João não fala de força de vontade nem de sorte. Fala de uma voz no viaduto, de um pão com manteiga, de um irmão que lhe estendeu a mão sem perguntar nada, de um Deus que, quando todos haviam desistido, ainda o chamava pelo nome. Às vezes a gente acha que tá tão perdido que nem Deus acha a gente, diz João, com os olhos brilhando. Mas não é verdade. Ele sempre sabe onde a gente tá, mesmo quando a gente não sabe mais quem é. E então, ele se cala. Não porque acabou o que tinha a dizer, mas porque algumas coisas são grandes demais para palavras. Algumas coisas só se entendem quando se vive, quando se cai, quando se é levantado, quando se descobre no fundo do poço que há uma mão estendida, e que essa mão não vai embora. Nunca. João não lembra ao certo quando foi a primeira vez que ouviu falar de Deus. Talvez na infância, quando a avó, antes de morrer, ainda conseguia murmurar algumas palavras entre uma tosse e outra. Ou talvez nas ruas, quando algum irmão de fé passava distribuindo folhetos e ele os usava para forrar o chão úmido onde dormia. Mas ele sabe exatamente o dia em que Deus deixou de ser apenas um nome e se tornou uma presença. Foi no viaduto, quando o vento gelado cortava sua pele e os carros passavam indiferentes lá embaixo. Ele já havia contado os degraus. Já havia fechado os olhos. Já havia se despedido em pensamento da mãe, que há anos não via, e do pai, que nunca conheceu direito. Foi então que ouviu. Não foi um trovão. Não foi uma voz de truz. Foi um sussurro tão suave que, se não fosse a quietude daquela madrugada, ele nem teria percebido. Não é aqui que acaba. João abriu os olhos, trêmulo. Não havia ninguém. Só o vazio à sua frente e atrás de si, a cidade que nunca o havia querido. Mas algo dentro dele, algo que ele nem sabia que existia, respondeu: Não, Senhor. E ele desceu. Não porque tivesse coragem. Não porque visse um futuro. Mas porque, pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinho. Os dias que se seguiram foram um borrão de fome e frio, mas agora havia uma diferença. João começou a falar com Deus. Não com palavras bonitas, não com orações decoradas. Com gemidos. Com raiva às vezes. Por que agora, Senhor? Por que não antes? Mas também com um tipo de gratidão doída, como quem recebe um copo d'água depois de anos no deserto. Obrigado por não me deixar pular. E Deus, que não desdenha das orações quebradas, foi respondendo. Não com sinais no céu, mas com coisas pequenas, um cobertor deixado num banco, um prato de comida quente quando o estômago já doía de vazio, o rosto de um homem que, diferente dos outros, olhava nos seus olhos. Esse homem era irmão Pedro, um dos mais velhos da congregação. Não era pastor, não era diácono. Era só um servo que há décadas ia às ruas levar pão e a palavra. Quando viu João pela primeira vez, não viu um mendigo. Viu um filho. Vem, meu irmão, disse, sem pressa, sem nojo. E João, que há anos não ouvia um meu irmão sincero, seguiu. Não foi fácil. As noites na igreja eram estranhas no começo. O cheiro de sabão nos lençóis, o silêncio que não era cortado por brigas ou sirene de polícia, as vozes cantando hinos que ele não conhecia, tudo isso fazia sentir como um intruso. Eles vão descobrir que eu não pertenço aqui, pensava. Mas ninguém o expulsou. Pelo contrário. Irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas, lhe deu uma Bíblia. Começa por João, disse. É curto, e Jesus ama muito esse discípulo. João obedeceu. Não entendia tudo, mas algumas palavras o atingiam como flechas. Eu sou o pão da vida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Ninguém vos poderá arrebatar da minha mão. Uma noite, depois do culto, ele se ajoelhou no fundo do salão, sozinho. Não sabia orar direito, então só chorou. E foi ali, entre soluços, que sentiu algo queimar dentro dele. Não era vergonha. Não era medo. Era uma certeza tão forte que doía. Ele me quer. Não o João das ruas, não o João sujo, não o João que quase se jogou. Ele me quer como eu sou.
E pela primeira vez em anos, João permitiu-se acreditar que aquilo poderia ser verdade. Os meses passaram e as mudanças vieram devagar, como a luz da manhã depois de uma noite longa. João começou a ajudar na limpeza da igreja. Aprendeu a ler melhor com a paciência de irmão Tiago, que sentava com ele depois dos cultos. Descobriu que gostava de cantar, mesmo desafinado. E aos poucos as memórias das ruas, os cheiros, os medos, as noites em claro, foram perdendo a força. Não desapareceram, mas já não o definiam mais. Um domingo, durante o testemunho, ele se levantou. As mãos tremiam, a voz falhava, mas as palavras saíram. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. Só minha vida quebrada. Mas ele não desistiu de mim. O silêncio que se seguiu não foi constrangido. Foi sagrado. Depois, muitos vieram abraçá-lo. Alguns choravam. Outros só apertavam sua mão como se dissessem, nós também estivemos lá. Hoje João não é pastor, não é pregador. É só um irmão que toda semana volta ao viaduto onde quase morreu. Não para pregar, para ouvir, para oferecer pão, para estender a mão a quem, como ele um dia, acha que não há mais saída. Às vezes eles não querem falar, diz. Às vezes só querem que alguém fique ali, quieto, do lado deles. Como Jesus fez comigo. E quando perguntam se ele tem medo de recair, João sorri. Não é um sorriso largo nem triunfal. É o sorriso de quem sabe que a batalha não acabou, mas que já não luta sozinho. Todos os dias eu peço, Senhor, segure minha mão. E todos os dias ele segura. Pause. Mesmo quando eu solto a dele. Há pouco tempo, um rapaz, magro, olhos fundos, cheirando a álcool, se aproximou dele na calçada. Você é daquele povo que fala de Deus, né? João assentiu. E adianta alguma coisa? João não respondeu com a Bíblia. Respondeu com a vida. Eu já estive onde você tá. E olha só, ainda tô aqui. O rapaz não aceitou o folheto, mas pegou o pão. E João sabe que às vezes é por aí que começa. Porque a graça não é um raio que cai do céu. É um pão partilhado. Uma mão estendida. Uma voz que sussurra no ouvido quando já não há mais forças para gritar. É Deus dizendo mais uma vez, você é meu. E eu não vou embora.